Pronto, começou a gravação. Dando continuidade na aula anterior, né? Só recapitulando bem rápido o que foi falado. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o AG, recapitulamos algumas coisas do AG, algumas operações que o algoritmo genético fazia, que era, ele iniciava a população, vamos falar do algoritmo de novo, iniciava uma população com N indivíduos. Desses N indivíduos, a gente gerava filhos e gerava mutantes. A gente juntava essas três populações em uma somente. Se aqui tinha 20 indivíduos, com mais 20, aqui tinha 60 indivíduos. Nós aplicávamos o elitismo, que foi falado, e aplicávamos uma seleção por roleta. E essa nova população aqui, também de tamanho N, substituía de cá. Isso era feito em números de gerações já pré-determinado. Era uma das condições possíveis de parada do nosso algoritmo. Tá certo? Na hora que ia gerar uma população de filhos, a recombinação, utilizando valores ponto flutuante, valores reais, foi falado também, foi feita uma revisão. Na hora que ia criar mutantes, também foi feita uma pequena revisão. Quem quiser pode assistir a aula anterior, foi gravada, tá certo? Foi falado que o AG, ele resolve problemas monoobjetivos. E esses problemas monoobjetivos, em relação a X, eram funções matemáticas que mapeavam um domínio no Rn, isso aqui podia estar no Rn, e um contradomínio no R1. Não foi isso que nós falamos, gente? Beleza. Isso aqui era uma otimização monoobjetiva. Na aula anterior ainda foi falado sobre a otimização multiobjetiva. Quando nós temos mais de uma função, aí foi dado o exemplo do x², função 2, x menos 1². Aí foi falado para vocês que quando a gente tem uma função desse tipo, geralmente a gente desenha o contradomínio junto com o domínio no plano cartesiano. Então, se a gente tem uma função assim, geralmente esse aqui é o nosso y, o contradomínio, e esse aqui é o nosso domínio, o x, em função de x. Se o nosso x está em duas dimensões, no R2, a gente faz assim. Se o nosso x passa do R2, aí começa a dificultar desenhar o contradomínio junto com o domínio. Até aqui tudo bem, gente? Sim? Tranquilo. Tranquilo, né? Quando a gente passa para multi-objetivos, geralmente a gente já separa logo de imediato o domínio do contradomínio e a gente chama o domínio de espaço das variáveis, geralmente x1, x2, e a gente tem o espaço, que é o contradomínio dos objetivos, geralmente F1 e F2. Foi falado que isso aqui a gente mapeia. Essas duas funções estão mapeando. O x aqui ele pode ser multidimensional. Então, está mapeando o Rn para um contradomínio no R2.
Aí começa a ser multi-objetivo. Foi falado que essas duas funções tinham um comportamento assim, no espaço das variáveis. Só relembrando. E que no espaço dos objetivos tinha um comportamento mais ou menos assim. Vocês se lembram mais ou menos, não lembram, gente? Caso tenha alguma dúvida, favor, voltar na aula anterior. Eu transformei isso aqui, essa função matemática, essa aqui, o nosso x está no R1. Tá certo? E eu transformei essa função aqui matemática com esse comportamento bem parecido em algo que era R2 para o R2. Que foi da seguinte forma que eu fiz na aula passada. Beleza. Eu fiz algo assim, ó. Chamei o meu F1, que recebe o nosso domínio no R2, x1 e x2. E fiz assim. X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E a minha função f2 recebe os mesmos parâmetros. X1 menos 1 mais x2 menos 1 ao quadrado. Tá certo? Que mais? Aí eu mostrei para vocês que no nosso espaço das variáveis, nós tínhamos o F2, desculpa. Esse aqui é o x2. Esse aqui é o nosso x1. O meu F1 teria um comportamento um pouco parecido com esse aqui. E o meu F2 um comportamento, um paraboloide aqui. Bem resumido para vocês, é isso. E que o espaço dos objetivos, quando eu pegava todos os x1 e x2 possíveis, o espaço meu dos objetivos ficava assim, com pontos no meio do caminho aqui. O meu espaço ficava preenchido aqui também. E foi falado para vocês que o objetivo é alcançar essa fronteira aqui, que eu chamei de fronteira, que na literatura, aliás, é chamada de fronteira Pareto. Vocês se lembram até aqui, gente? Foi bem resumida a aula anterior? Sim, tranquilo. Tranquilo? Na aula anterior ainda, eu esqueci que faltou um pedaço aqui, de falar da dominância, que o objetivo era encontrar essa fronteira, e essa fronteira era chamada de curva de Pareto, ou soluções não dominadas. Vocês lembram que eu tinha falado isso para vocês? Sim. Soluções não dominadas.
Também pode ser encontrado alguma coisa chamada assim, fronteira Pareto. Também pode ser encontrado algo parecido como esse. Esse aqui. Aí foi falar de dominância com vocês. Para finalizar o resumo da aula anterior, foi falar de dominância. Aqui tem o nosso F1, F2, beleza? Aí foi falado com vocês que sobre dominância, eu falei com vocês o seguinte: se eu tiver um ponto no meu espaço de objetivos, todos os pontos nesse primeiro quadrante aqui são pontos dominados por este aqui. Por este ponto aqui. E todos os pontos que se encontram nesse terceiro quadrante aqui são pontos que dominam esse pontinho azul. Vocês se lembram disso? Eu até escrevi assim, dominados por este ponto, dominam este ponto. Tá certo? Você se lembra mais ou menos? Nesse segundo quadrante, nesse quarto quadrante, quer dizer que os pontos que estão aqui não dominam ele e ele não domina os pontos que estão do lado de cá. Vocês se lembram disso? Mais ou menos? Sim, lembro. Sim, né? Então, tá bom. Que mais? Por que que isso é importante? Isso eu não tinha falado na aula anterior. Porque se o objetivo é a gente alcançar pontos nesta direção, significa que a gente vai passar a usar a dominância como critério de seleção. Se a gente voltar aqui, ó. Opa. Você se lembra aqui no AG que a gente gerava filhos mutantes, tinha uma população intermediária aqui, com todos os pais, todos os filhos e mutantes, e aplicavam a seleção. A seleção era obtida pelos menores valores de retorno da nossa função objetivo. Agora, na otimização multi-objetivo, a seleção vai ser feita baseada na dominância. Quanto menos dominado for uma solução, maior vai ser a chance dela ser selecionada. Tá claro isso, gente? Se eu quero encontrar pontos na fronteira de Pareto, a gente vai sempre aproximando dela. Nunca encontra a fronteira Pareto ótima ou perfeita. A gente vai sempre aproximando dela. Mas se eu quero me aproximar dela, no momento da seleção ou elitismo, eu tenho que levar em consideração agora a dominância. Tá certo? Tá claro, gente? Sim. Então tá bom. Esse é o primeiro ponto. Que mais? Por que essas soluções que se encontram aqui são chamadas de soluções não dominadas? Porque ninguém domina elas. Se eu pegar um ponto aqui, não tem ninguém do lado de cá, nesse quadrante aqui, para dominar aquela solução. Se eu pegar um ponto aqui, não tem ninguém nesse terceiro quadrante para dominar essa solução. Então, são soluções não dominadas, ou fronteira Pareto, ou curva de Pareto. Tá certo? Que mais que eu ia falar? Na hora que um algoritmo ele gera filhos e mutantes e vai fazer essa seleção com base na dominância, foi feito algo
na literatura, que é uma divisão dos indivíduos por fronteiras de dominância. Então, a gente está no espaço dos objetivos, F1 e F2. Aqui é a nossa Pareto. Beleza? Na maioria dos nossos problemas é uma fronteira não conhecida. A gente nunca sabe se nós chegamos até ela, na maioria dos problemas, a não ser que seja aqueles problemas de teste, que a gente vai ver, que são utilizados para testar algoritmos. A gente conhece a fronteira Pareto. O algoritmo tenta aproximar dela sem o algoritmo saber se está aproximando ou não. Depois é feito um cálculo de distância, se aproximou ou não. Mas, na maioria dos problemas práticos, a gente não sabe onde está a fronteira Pareto. A gente pressupõe que um bom algoritmo vai aproximar dela. Tá certo? Começa por aí. Vamos supor que no início do nosso algoritmo, nós geramos... Vamos pegar o exemplo aqui do algoritmo genético. Nós geramos pais com genes formados aleatoriamente e esses pais ficaram espalhados assim no nosso espaço de objetivos. Como que eu separo, divido esses indivíduos em fronteiras de dominância? Primeira coisa que a gente faz é o seguinte. A gente verifica, esse ponto é dominado por alguém? Não. Não tem ninguém no terceiro quadrante para dominar ele, ele passa a fazer parte da primeira fronteira. Esse ponto tem alguém que domina ele? Não tem ninguém no terceiro quadrante, ele passa a fazer parte da primeira fronteira. Esse ponto tem alguém que domina ele? Não, primeira fronteira. Esse ponto tem alguém que domina ele? Não tem ninguém no terceiro quadrante, primeira fronteira. Este aqui tem alguém que domina ele? Esse aqui não está dominando este. Não tem ninguém, primeira fronteira. Esse ponto tem alguém que domina ele? Vamos supor que esse aqui domina. Por algum motivo, esse aqui domina. Ele é dominado. Esse ponto tem alguém que domina? Esse aqui domina ele. Não faz parte da primeira fronteira, não faz parte da primeira fronteira, e esses aqui não fazem parte da primeira fronteira. Então, nesse momento, o algoritmo, antes de fazer... Vou desenhar um pouquinho para cá, para ficar menos confuso. Antes de fazer a seleção das espécies, de selecionar os indivíduos, o algoritmo ele divide em fronteiras os indivíduos. E aqui a gente encontrou a primeira fronteira. Fronteira 1. Fronte 1. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Dúvida, gente? Tranquilo. Tranquilo? Para achar a segunda fronteira de dominância, como que é feito? Eu identifico esse ponto aqui, fora a primeira, tirando a primeira fronteira, esse ponto é dominado por alguém? Não. Então ele faz parte da segunda. Esse ponto é dominado por alguém, tirando a primeira fronteira? Não. Então ele faz parte da segunda fronteira. Esse ponto é dominado por alguém, tirando a primeira fronteira? Não. Esse ponto aqui, ele é dominado por alguém? Espera aí só um pouquinho. Vamos supor que esse ponto aqui não esteja aqui. Vou deixar ele mais claro. Vou deixar ele aqui. Então, olha, esses 3 pontos aqui, eles não são dominados por ninguém, a não ser pela primeira fronteira.
Então, esses pontos aqui fazem parte da segunda fronteira. Dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor Marcelo, se quiser participar, perguntar, pode perguntar também. A terceira fronteira, beleza? A terceira fronteira são formados por esses indivíduos que não são dominados por mais ninguém a não ser pelas fronteiras anteriores. E esse indivíduo aqui faz parte da quarta fronteira. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então tá bom. O objetivo de um algoritmo multiobjetivo é selecionar indivíduos de forma elitista que se encontram mais próximos da fronteira Pareto, da fronteira ótima, ou das soluções não dominadas. Então, de forma elitista, o nosso algoritmo, parecido com a G, para resolver problemas multiobjetivos, na hora que for fazer a seleção, ele vai fazer uma seleção elitista, de forma que eu seleciono as primeiras fronteiras para sempre estar aproximando da minha fronteira Pareto, da minha curva de Pareto. Tá certo, gente? Essa vai ser a ideia. E a gente precisa de aprender como separar por fronteiras de dominância as nossas soluções. Esse é o primeiro ponto de hoje. Eu até separei um artigo aqui. Esse artigo aqui, ó. A Fast and Elitism Multi-Objective Genetic Algorithm NSGA2. Desculpa meu inglês aí, minha pronúncia, mas é isso aí. Ou seja, um modo rápido e elitista de resolver problemas multi-objetivo usando algoritmo genético. E esse método chama NSGA2. Significa Non-Sort Genetic Algorithm. 2. Beleza. E uma das páginas dele, ele mostra como que se divide as fronteiras em fronteiras por dominância. Esse algoritmo aqui, que a gente vai tentar ver hoje ele. Tá certo? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Beleza. Que mais que eu ia fazer? Eu consigo generalizar esse problema aqui para transformar ele em multi-objetivo de verdade, escalonável para quantos objetivos eu quiser? Eu consigo. Eu vou tentar escalonar ele, fazer uma função matemática que eu transformo isso aqui em uma única equação e eu tenho quantas funções multiobjetivas eu quiser. Então, eu vou transformar aqui, antes de entrar naquele algoritmo, eu tenho meu F1, que recebe x1, x2, igual a x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, F2, que recebe
x1 e x2. Menos 1. Quadrado. Eu vou tentar transformar isso aqui num multidimensional de n dimensões. Então, vamos lá. Fi, que recebe um x Isso aqui é uma matriz de identidade. Eu estou fazendo esse somatório daqui. Tá certo? Essa matriz aqui, eu vou chamar ela de A. Beleza. Essa aqui é uma única função matemática que descreve F1, F2, F3, F4 e assim por diante. Tá certo, gente? Então, eu posso ter essa função matemática aqui, é um problema multiobjetivo, que realmente está do Rn para o Rn. Tá certo? Então, eu consigo... Existem funções matemáticas a serem otimizadas que eu consigo escalonar o meu n, que está elevando esse r aqui, e esse n aqui também, que está elevando este r. Tá claro, gente? Então tá bom. Voltando no nosso problema aqui. Eu preciso de... Então tá já. Voltando no nosso problema. Nós tentamos otimizar duas funções, nós verificamos o comportamento dela no espaço das variáveis, o comportamento dela no espaço dos objetivos. Chamamos essa curva aqui de curva Pareto, soluções não dominadas ou fronteira de Pareto. Nós verificamos o que é dominância, um ponto domina o primeiro quadrante e o terceiro quadrante domina esse ponto. O segundo e o quarto quadrante não existe uma relação de quem domina quem. Um não domina o outro, tá certo? Foi falado também que para que o nosso algoritmo funcione, essa parte aqui de elitismo e seleção, nós precisamos separar os nossos indivíduos por fronteira, conforme foi colocado aqui. E para separar os nossos indivíduos por fronteira, nós temos um algoritmo descrito aqui nesse artigo do NSGA2. E nós vamos verificar daqui a pouquinho. Aguarda só um segundinho aí. Eu vou abrir aqui um esquema. Esse aqui é o NSGA2.
essa parte de divisão por fronteiras, ela é dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. E eu vou explicar para vocês como que ocorre a divisão por fronteiras a partir desse slide. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma colocação a ser feita? Posso seguir, gente? Sim. Não, beleza. Então, o algoritmo que divide os pontos pelo espaço dos objetivos em fronteiras, ele foi dividido em duas partes. Primeiro, desse for até aqui, e essa segunda parte aqui também vai ser explicada à parte. Essa primeira parte aqui é para encontrar a primeira fronteira e fazer algumas marcações. Essa outra parte do código é para encontrar as demais fronteiras. Vamos verificar aqui como ocorre. Vocês podem ver pontos distribuídos no espaço dos objetivos. Então, aqui a gente tem a função F1 e aqui a função F2. Nós temos o ponto A, B, C, D, R e F. Visualmente, nós podemos perceber que tem três fronteiras. O A, B e C formam a primeira fronteira. O D e o E formam a segunda fronteira. E o F a terceira fronteira. E a gente vai começar a fazer a divisão por fronteira. A primeira parte do código é essa aqui, olha. Para cada ponto P, Pzinho, existente no conjunto Pzão de pontos. Então, olha, P maiúsculo é o meu conjunto de pontos. E o Pzinho, ora ele está valendo A, ora ele está valendo B, ora ele está valendo C, é o que esse for ele faz. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Então, esse for aqui, como ele percorre cada um dos pontos de Pzão, o Pzinho, na primeira execução do for, ele recebe o ponto A. Tudo bem? Esse SP, inicialmente, ele é vazio. E esse NP, inicialmente, ele é zerado, ele é zero. O que significa SP? SP é um conjunto do ponto Pzinho. Isso aqui é um conjunto do ponto Pzinho, é um conjunto de A. É um subconjunto, então, desse Pzão todo. E esse NP é uma propriedade de A. Então, esse SP aqui é um conjunto que vai ficar atrelado ao ponto A. É como se fosse um vetorzinho dinâmico aí, como se fosse um vetorzinho dinâmico que é um atributo de A. E esse NP aqui ele é inicializado como zero e é um atributo de A também. Para cada ponto Q, que pertence a P, que pertence a esse Pzão aqui, e que seja diferente de Pzinho também. Então, esse Q aqui é percorrer todos os outros pontos de Pzão, a não ser o A, fora o A, retirando o A. Eu gostaria muito que alguém participasse, se não estivesse entendendo nada, porque é complicado e eu vou pedir para vocês implementarem esse código-fonte. Isso aí é como se fosse para cada ponto eu comparo com os outros. Isso. A cada ponto eu verifico se ele domina ou não domina o restante de todos os outros. É exatamente isso. Esse primeiro for aqui ele pega, fixa um ponto, e esse segundo for ele percorre os demais pontos de P. É isso mesmo.
Aí eu verifico. Se o ponto P, esse menor que Q, se o ponto P, ele domina Q. Esse símbolo de menor aqui, na verdade, deveria ser um símbolo de dominância. Que é esse símbolo aqui, ó, usado na literatura para indicar dominância. Então, olha lá. Se P domina Q. Vamos voltar aqui no slide. Se P domina Q, então o atributo SP do ponto A recebe o próprio conjunto SP união com Q. Esse atributo SP aqui é o conjunto de todos os pontos dominados por A. Então, se o ponto A, que está na variável P aqui, domina o ponto B, que está na variável Q, o ponto B ele tem que passar a fazer parte do conjunto dos pontos dominados por A. É Professor, isso que pode falar. no caso aqui, o objetivo é sempre aproximar a curva de Pareto, né? Isso, é aproximar da curva de Pareto. Só que para fazer... Pode falar. Seja um problema de maximização ou de minimização? Se você pegar um problema de maximização e colocar 1 sobre a saída da função, se transformar todos os problemas de maximização em 1 sobre a saída da função, eu vou transformar eles em minimização, certo? Entendi. Aí você mantém a Então, lógica. aí eu mantenho a mesma lógica. Entendi. Tá claro isso? Sim. Então, eu consigo Então, transformar. Eu tenho 10 problemas, ele é multiobjetivo. Eu tenho 10 funções a serem otimizadas. 5 é de minimização e 5 é de maximização. Eu coloco 1 sobre as funções de maximização, transformo em minimização, eu tenho 10 de minimização. Ô Douglas, eu ainda estou com dúvida para saber qual o critério para saber se domina ou não domina. Eu volto aqui. Porque, não, aí eu entendi. Mas, na hora de codificar, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te explicar então. Eu Porque tenho olhando assim visivelmente é fácil, né? Separar uma barreira, uma fronteira, outra fronteira, mas a Beleza. lógica de fazer isso que Sem problema. Eu tenho um ponto A, vamos chamar esse aqui de ponto A. E esse aqui de ponto E, por exemplo. Você concorda que o ponto A é formado pelo seu valor de F1 e o seu valor de F2? Certo? Ou não? Tá estranho isso. sim, é isso mesmo. Beleza. E o meu ponto E, ele tem o seu próprio valor de F1 e o seu próprio valor de F2. Tá certo? Uhum. Se o meu ponto A, ele é melhor em todos os seus valores, ele sendo menor, ele é menor em todos os seus valores, A domina E. Você Então concorda? pronto. Não, beleza, então pronto. Beleza? Agora, e se esse aqui for igual a este? Então, a gente pode explorar um pouco mais essa afirmativa. Se o AI, que é essa função aqui, ó, o I quando ele vale 1, é a F1. O I quando vale 2 é o F2. Quando o AI ele é menor ou igual a todos es is, e existe pelo menos um AI que é menor que um EI, o A está dominando.
Não sei se ficou claro isso. Então, na verdade, lá no código, quando você compara P menor do que Q, na verdade, você tem que comparar todas as coordenadas, no caso, ou não? Sim, tem que comparar todos, um a um. F1 com o F1 de cá, o F2 com o F2 de cá, o F3 com o F3 de cá e assim por diante. Se todos forem iguais, mas existe um único menor, então o meu ponto A domina o meu ponto E. Tá certo? Uhum. Por isso que tem esse menor igual aqui, olha. Se todos os meus A's e são menores ou igual a E e I, mas existe pelo menos um AI que é menor do que EI, então o A, o símbolo lá usado é esse, de dominância, domina o ponto E. Beleza? Tá respondido? Sim. Beleza. Então, o critério de dominância no código-fonte é esse aqui que vai ser utilizado. Que mais que eu estava falando? Eu estava aqui na minha apresentação. Isso. Aí, só encadeando o que a gente estava falando, do porquê que a gente estava dividindo em fronteiras, que a gente estava lá naquele código. O objetivo nosso é encontrar a fronteira Pareto. Se o nosso objetivo é encontrar a fronteira Pareto, que mapeia F1 e F2 até F2, então lá na seleção ou no elitismo, a gente vai ter que usar o critério de dominância para selecionar os próximos indivíduos que vão fazer esse ciclo. Então, beleza. Então, eu preciso de separar por fronteiras. A primeira fronteira passa para a próxima geração, a segunda fronteira passa para a próxima geração, até atingir o número de indivíduos que eu tenho por geração, ou número populacional. Tá certo? Essa é a ideia. Então, eu preciso separar por fronteiras. O algoritmo que separa em fronteiras é esse. Esse primeiro for, ele fixa um determinado ponto. O segundo for, ele percorre os demais pontos. Na hora, esse primeiro for aqui, eu especifico dois atributos para o ponto Pzinho, que é o ponto A. Se o meu ponto A domina o meu ponto B, então o meu ponto B ele vai fazer parte do conjunto de pontos dominados por A. Tá claro isso aqui, gente? Beleza. Então tá, olha. O meu P está fixado em A e o meu Q no ponto B. P domina Q? O A domina B? Não, não domina. O B domina A, que é esse próximo else if aqui? Não, não domina. Ninguém domina ninguém. O A não domina B e B não domina A. Então não entrou nem nesse if e nem nesse else if. Aí eu volto lá no for, de novo. O Q vai receber um outro ponto. O Q vai receber o ponto C agora. Aí eu verifico, o ponto A com o ponto C, alguém domina alguém? Não, não vai entrar nem no if, nem no else if. Tá certo? O Q recebe a letra D. O A domina D? Não, não domina, não entra aqui, nem aqui. O Q recebe E. O A domina E? Não, não domina. O Q recebe F. Aí eu pergunto, o ponto A domina o ponto F? Sim. Sim. Então, se o ponto A domina o ponto F, eu entro nesse if, ó. Ponto A, que está em P, domina o ponto Q, que é o ponto F. Então, o ponto Q vai fazer parte do conjunto de pontos dominados por Pzinho. Olha lá. Então, olha. O ponto A vai ficar com o NP igual a 0 e com o SP igual a, contendo o ponto F.
E o rank dele é 0, por enquanto. Finalizei esse for do Qzinho, finalizei. Verifico, olha, o NP do ponto A é igual a 0? É. Então, eu vou colocar o rank, ou seja, eu vou colocar um flag no rank do ponto A, dizendo que ele pertence à primeira fronteira. E vou colocar o ponto P no conjunto dos pontos que pertencem à primeira fronteira. Ninguém dominou ele. Nessa terceira aqui, ninguém dominou ele. Então, se ninguém dominou ele, ele faz parte da primeira fronteira. Finalizei a primeira execução, a primeira execução desse for aqui, com P apontando para o ponto A. Está feito aqui. Tá certo? E finalizei aqui com a fronteira 1 contendo o ponto A. Alguma pergunta, gente? Não? Passar para frente? Professor, Pode falar. esse algoritmo aí, ele está encontrando as fronteiras? Isso, ele encontra, a primeira parte dele encontra a primeira fronteira e faz um monte de marcação em todos os pontos. Essas marcações, elas são para quê? Elas são numa etapa posterior? É para uma etapa posterior. Tá. Tá certo? Então, olha, o Pzinho apontando para A, eu identifiquei que ninguém dominou ele, ele dominou somente o ponto F e ele passou a fazer parte da primeira fronteira. Faz sentido isso, não faz, gente? A fronteira 1 contendo o ponto A. E o ponto A contendo o ponto F como no conjunto de pontos dominados por A. Tá certo? Próximo slide. O próximo slide, o Pzinho passa a apontar para B. Tá vendo aqui? E o nosso Q, ora ele vai apontar para A, para C, para D, para E e para F. Quando eu comparo B com A, ninguém domina ninguém, não executa nem o F, nem o else. Quando eu comparo B com C, ninguém domina ninguém, então não entra no if e nem no else. E agora, quando eu comparo B com a letrinha D, com o ponto D, aí acontece alguma coisa, ó. Se B domina o ponto D, B dominou o ponto D? Dominou. Ele é melhor tanto em F1 quanto em F2. Ele dominou. Vai entrar nesse if. O conjunto SP do ponto B vai receber o ponto D. É o que ocorreu aqui, ó. Opa. Nessa linha. O ponto D passou a fazer parte do conjunto de pontos dominados por B. Volto nesse for aqui, o meu Qzinho recebe o ponto E. O ponto E é dominado por B, ou seja, B domina o ponto E. O ponto E também é inserido no conjunto de pontos dominados por B. O ponto E está aqui. O ponto F também é dominado por B, vai entrar nesse if. O ponto F vai fazer parte, vai ser unido ao conjunto de pontos dominados por B. E no final, o meu ponto B vai ter as propriedades, ou os atributos NP igual a 0, ninguém dominou ele. O SP, que é o conjunto dos pontos dominados por B, tendo o D, o E e o F. E esse if aqui vai falar, olha, se ninguém dominou o ponto B, o rank dele faz parte da primeira fronteira e ele vai entrar no conjunto da primeira fronteira. E resumindo, a gente tem um ponto A, que a gente já tinha feito, o ponto B, que nós acabamos de fazer, e ele inserido aqui na primeira fronteira. Alguma dúvida, gente? Não? Posso prosseguir? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então tá.
Agora o nosso Pzinho aqui passa a apontar para o ponto C. E o nosso Q vai percorrer A, B, D, E e F. C domina A ou A domina C? Não. Aí o meu Q passa para B. O C domina B ou B domina C? Não, não domina. Meu ponto Q passa para D. C domina D ou D domina C? Não, não domina. O meu ponto Q passa para o E. O meu ponto C domina o meu ponto E? Domina. Então, meu ponto E vai fazer parte dos conjuntos de pontos dominados por C. O E foi inserido Professor, aqui. Pode falar. qual é o critério que você está olhando? Porque, tipo assim, o ponto A, ele está mais próximo do zero do que o ponto C, se for olhar o eixo X, não? Sim. Então, vamos voltar no critério. O critério é, se estiver no primeiro quadrante, o ponto A domina o indivíduo. Inclusive a linha. Essa linha que eu estou traçando aqui, ó, com o mouse, você está enxergando o meu mouse, não está? E tem o ponto A e F, na Isso, linha 5. isso. Então, se estiver no primeiro quadrante, inclusive essa linha imaginária que eu estou fazendo aqui, o meu A domina todos eles. Por que que domina todos eles? Porque em relação a F, por exemplo, ele tem o F1 dele, vamos usar o F2. O F2, que é essa função aqui, ó, função objetiva F2, eles possuem valores iguais? Tanto A quanto F? Possui, não possui? Vale Sim. 5. Aham. Agora, em relação a F1, o meu A possui valor menor que o F. Aqui vale 1 e aqui vale 5. Então, o A domina F. Visualmente, eu consigo falar que o A domina F. Entendi. Por causa que ele está no primeiro quadrante de A, inclusive a linha que eu traço aqui para formar o primeiro quadrante. Tá claro isso? Sim. Que é aquele critério que nós usamos aqui, que eu até falei com o aluno, olha, se todos os pontos de A e for menor ou igual ao E existir pelo menos um ponto, uma variável de A que é menor do que o E o A domina o E. É o critério que eu tinha passado para o aluno agora há pouco. E é isso que ocorreu, olha. Em relação a F2, eles são iguais, mas existe pelo menos um, que é o F1 aqui, que ele é menor do que o meu ponto F. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Essa é a relação de dominância. Então, o A domina F. O F é dominado por todos os outros pontos, porque se a gente traçar aqui o terceiro quadrante de F, todos os outros pontos estão no terceiro quadrante de F. Inclusive essa linha aqui que eu estou traçando de forma imaginária. Entendi. Tá certo? Então, tá bom. Beleza. Obrigado. Não, sem problema. Se precisar, pode interromper mesmo, gente. Principalmente essa aula que é remota, a interação da gente fica mais limitada, a interação de professor e aluno. Então, vamos voltar aqui. Comparei o ponto C com A. C com A, ninguém domina ninguém. O C com B, ninguém domina ninguém. O C com D, ninguém domina ninguém. O C com o E, o meu ponto C domina o ponto E. Aí eu entro nesse if aqui, ó. Ponto C domina o ponto E. Então, meu ponto E vai ser unido ao conjunto de pontos dominados pelo ponto C. Ah lá, o ponto C, ninguém dominou ele ainda. E o conjunto de pontos que ele domina passou a receber o ponto E. Beleza? Quando eu comparo o ponto C com F, o ponto C também domina F. Vai entrar nesse if aqui. Se C domina F, então o F vai fazer parte do conjunto de pontos dominados por C.
O F entrou aqui. Aí eu entro nesse if aqui agora. Esse for já finalizou. Entrei nesse if. Se o NP dele foi igual a 0, o NP dele é igual a 0. Ninguém dominou ele até agora. Então, o rank dele passa a ser 1. Ele passa a fazer parte da primeira fronteira. E coloca ele na fronteira. Uniu ele lá na fronteira F1. É a fronteira 1. Resumidamente, o nosso Pzinho, quando era A, gerou isso aqui. O Pzinho, quando era B, gerou esse resultado, essa informação. E o Pzinho, quando estava apontando para a letra C, gerou essa informação. Tá certo? Próximo slide. Agora o meu P aponta para o ponto, Pzinho aponta para o ponto D, que é esse aqui. Vamos lá. Quando eu comparo D com A, ninguém domina ninguém. Não entra nesse if e nem nesse else if. Não acontece nada. Quando eu comparo o meu D com B, aí acontece alguma coisa. O meu ponto D domina B? Não. Aí eu entro no meu else if. O meu ponto B domina D? Domina. Aí eu passo o NP dele para mais 1. Então, meu ponto D passou para o NP igual a 1. E ele não domina ninguém ainda. Ele foi dominado por alguém. Quando eu comparo o meu D com o C, D com C ninguém domina ninguém. Quando eu comparo D com E ninguém domina ninguém, não acontece nada. Quando eu comparo D com F, aqui acontece. D com F. O D domina F. Se o D dominar o F, o ponto F, então o ponto F vai fazer parte do conjunto dominado de D. Então, meu ponto F veio para cá. Entrei. É o Yuri, né? Yuri fazendo confusão. Beleza. Ô, Yuri, depois você assiste a aula desde o início, viu, Yuri? Não, eu vou assistir sim, Douglas. A aula anterior foi gravada também. Obrigado. Então, vamos continuar aqui. Se D domina F, F passa a fazer parte dos pontos dominados por D. Aqui. O NP dele foi passado para 1 cá em cima. Ele foi dominado por alguém. Aí, eu entro nesse if aqui. Finalizei esse for. Entrei nesse if. Se o NP dele for igual a 0, o NP dele não é igual a 0, ele não vai fazer parte da fronteira 1. Então, meu ponto D ficou fora da fronteira 1. E esse aqui é o resumo do que ocorreu até agora. Tá certo? E o meu ponto D não entrou na fronteira 1. Passar para o próximo. O meu Pzinho aponta para E, ponto E. Eu comparo P com A, ninguém domina ninguém. O E com ponto B. O ponto B domina? E domina. Então, o NP dele entrou nesse if, else if aqui. Ó. O NP dele passa para 1, não acontece mais nada. Comparo o E com o C. Se o C domina E, C domina E, domina. O NP dele passa para 2 e não acontece mais nada. Comparo o D. O D com E. D com E, ninguém domina ninguém, continua 2. O D com F, o E com F. E com F, ele domina F, domina. O F passa a fazer parte dos pontos dominados. Finalizou. Esse if aqui verifica se o NP dele é igual a 0. Não é igual a 0. O ponto E foi dominado por 2 outros pontos. Ele dominou só o ponto F. O rank dele está 0. Não vai entrar nesse if. Ele não vai fazer parte da minha primeira fronteira. Próximo slide. Pzinho apontando para F. Aí você percebe, quando eu comparo o ponto F com A, ele é dominado. O NP passa para mais 1. O F com B, ele é dominado por todos. O NP passa para 2, NP passa para 3, NP passa para 4, NP passa para 5.
Ele é dominado por todos os pontos e ele não domina ninguém. Resumo, esse if aqui verifica NP igual a 0, não é igual a 0. Ele é dominado por 5, não faz parte do ranking 1 e nem da fronteira 1. Finalizou a primeira parte aí da nossa divisão por fronteiras. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, olha, encontramos a primeira fronteira e os demais pontos estão todos já marcados de alguma forma. Essas marcações vão ser utilizadas. Beleza? Agora a gente vai para a parte 2. A parte 2 é esse código aqui. Se nós abrirmos o artigo, é essa parte de baixo aqui. É a segunda parte da divisão por fronteiras. Vamos ver o que ocorre. Beleza? Aqui ocorre da seguinte forma, olha. Esse I aqui é o índice da fronteira. Então, olha, enquanto eu não fizer a minha fronteira 1 ficar vazia, eu continuo fazendo esse enquanto. Tá certo? Olha, enquanto a minha fronteira 1, esse I aqui é 1, enquanto a minha fronteira 1 for diferente de vazia, enquanto ela for diferente de vazia, eu vou fazendo esse enquanto. Tá claro isso, gente? Tá, não tá? Então tá jóia. Sim. Beleza. O meu FI aqui é o F1. FI é F1. Esse Q aqui, ele vai se transformar na fronteira 2, lá na frente. Então, é o conjunto de pontos que vai se transformar na segunda fronteira. Esse Q aqui. Então, ó, eu tenho a fronteira 1, ela não está vazia. Minha fronteira 1 é essa aqui embaixo, ponto A, ponto B, ponto C. E esse Q aqui vai se tornar a segunda fronteira lá na frente. Para cada ponto P da fronteira 1, eu faço. Para cada ponto Q, que pertence ao conjunto de pontos dominados por Pzinho, eu faço. É isso que está significando aqui. Então, vamos tentar executar. Esse enquanto aqui, a primeira execução do enquanto, o meu conjunto Q está vazio. O meu P vai apontar para a primeira posição de F1, olha lá, Q recebe a primeira posição do F1, vai receber o ponto A. O ponto A, ele tem um SP igual a F. E um Qzinho, só um pouquinho, é isso, um SP igual a F. E eu faço aqui um for de Q percorrendo todos os pontos dominados, que vai ser o F aqui. Então, o Qzinho vai receber F. O NQ, que é o NP de F. Esse NQ aqui, ó, é o número de pontos que dominam F. Então, o NQ é esse aqui, ó. Ele vai receber um -1. Ele passou de 5 para 4. Se o NQ dele passou a ser 0, ele tem que ser jogado para a segunda fronteira. Não passou a ser 0, não vai ser jogado para a segunda fronteira. Esse if aqui falhou. Esse for aqui terminou. E esse for aqui, o meu Pzinho passa para B. Pzinho passou para B. Tá certo? O SP do meu B é esse aqui, ó, D, E, F. Esse for aqui percorre esse conjunto aqui. Então, o Q vai receber o D. O N
O NQ, ou seja, o NP de D, vai receber menos 1. Se o NQ ficou igual a zero, ficou igual a zero, é verdade. Tá certo? Ele vai passar, o rank dele vai ser 2, vai passar para a segunda fronteira, ele vai ser colocado na segunda fronteira. Olha lá, o Q recebeu o Dzinho. Finalizou, volto nesse for, o Qzinho agora vai receber o ponto E, recebeu o ponto E. O ponto E é esse que valia valia 2. O ponto E tinha um NP valendo 2. Não está descrito aqui não, mas ele passou para menos 1 nesse momento aqui. Ele passou para 1. Verifico se quando ele passou para 1, passou a ser igual a 0, ninguém está dominando ele mais, aí está dominando, o NQ dele continua valendo 1. Pego o ponto F agora, ponto F. Coloco o NQ dele valendo NQ menos 1, ele passa de 4 para 3, antes era 4, passou para 3. Não é igual a 0, ele não faz parte da fronteira 2. E finalizo. A minha fronteira 2 ficou com ponto D. Esse for aqui, o Pzinho dele passa a apontar para o C. O SP dele é E e F. Quando eu pego o ponto E, nesse Qzinho aqui, e subtrai o NQ dele, ele passa para 0. Ninguém está dominando ele mais. Eu recebo o rank, ele recebe o rank 2. Rank 2. E ele faz parte agora do conjunto Q. Esse Q aqui vai se transformar na segunda fronteira. O meu Q recebe F. Eu diminuo uma dominância nele. Não é 0. Não faço nada. Diminui uma dominância. Finalizei esse primeiro enquanto aqui com o meu I passou a valer 2. A minha fronteira 2 recebeu Q. E passou a receber isso. Então, olha, quando eu finalizei a primeira execução do while, esse aqui é o resumo da ópera. Esse aqui é o resumo do que ocorreu. Primeira fronteira F1 com A, B e C. Segunda fronteira com D e E. Quando eu volto cá em cima para verificar se eu vou continuar executando o nosso enquanto, eu verifico, olha, enquanto agora fronteira 2 for diferente de vazio. Eu continuo fazendo a mesma coisa agora para fronteira 2. O meu Pzinho recebe o primeiro item da fronteira 2, que é D. O D ele dominava o F. O F recebe o menos 1. Esse P aqui recebe o E. O Pzinho recebeu o E. O E, ele tem um conjunto de pontos dominados que é o F, então esse Qzinho aqui recebe o F. Eu diminuo menos 1, ele zerou aqui. Se o NQ dele ficou zerado, ele recebe um rank igual a 3 e faz parte da terceira fronteira agora. Finalizou tudo, o nosso I3. O I recebe 3 agora, I recebe I mais 1, passa a valer 3. A minha fronteira 3 recebe Q. Fronteira 3 recebe. E eu volto lá em cima no meu enquanto. Enquanto fronteira 3 for diferente de vazio. Eu percorro a fronteira 3, o meu Pzinho recebe F.
Isso aqui é um F, não é E, não. Vou mudar isso aqui. Isso aqui é um F. O meu Pzinho recebe F. Eu percorro o conjunto de pontos dominados por F, ele não domina ninguém, não faz nada nesse for. Finalizo, o meu I passa a valer 4. A minha fronteira 4 recebe um Q vazio. A minha fronteira 4 fica vazia, enquanto fronteira 4 for diferente de vazio, isso aqui agora se torna falso e não executa mais. E eu separei em fronteira 1, 2, 3 e fronteira 4 vazia. Separei por fronteiras os nossos pontos. O que vocês acharam? A primeira implementação que eu quero de vocês é essa separação por fronteira. Nós vamos começar a implementar o NSGA2. O NSGA2, ele precisa dessa implementação aí de separação de pontos por fronteiras. Parece que é um algoritmo que a gente pegando, dá para entender bem assim, a explicação. A explicação ficou razoável, gente, porque o problema é ela ser remota, a gente interage bem menos. Uhum. Mas eu acho que está explicado ali direitinho, tá? Eu acho que tá bem explicado, assim, até mesmo pelo slide, então... Dá para acompanhar o slide, né? Sim. Assim, eu pego na hora, assim, não dá para pegar tudo direto, assim, não, mas vendo, assim, que tem todo um log, fica fácil revisar, né, várias vezes depois, para implementar e entender qual que tem que ser realmente a dinâmica. Exatamente. Tranquilo. Então, a primeira implementação que eu queria que vocês fizessem era uma função que recebia, pode ser uma matriz, do tipo assim, ó. Deixa eu ver. Se vocês quiserem começar a implementar, então, vocês poderiam fazer um método que recebe uma matriz. A minha matriz ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. E este método, ele retorna isso aqui por fronteiras. É uma possibilidade. Ou vocês podem fazer uma listinha de pontos. Vocês criam uma classe chamada ponto. É outra possibilidade. Uma classe desse tipo. E vocês passam uma listinha de pontos aqui. Então, o método vai se chamar um método F qualquer. Vai receber no Java, por exemplo, um list de pontos. Vai ser em 2 dimensões? Essa lista, esses pontos aqui, eles vão ser n-dimensionais. Só que para um primeiro momento, vocês podem colocar uma listinha aqui de pontos bidimensionais. Tá certo? E essa listinha de pontos no primeiro momento pode ser exatamente esses pontos aqui. O A valendo 1,5, o B valendo 2,3, o C valendo 4,1 e assim por diante. Para vocês conseguirem executar e ir acompanhando o resultado, fazendo executando passo a passo, por exemplo, na ferramenta de desenvolvimento de vocês.
um debug. A Certo? função 1 e a função 2 vai ser aquelas mesmas que você passou antes, né? Aqueles somatórios. Na verdade, nesse primeiro momento, nem precisa da função F1 e F2. Só de vocês passarem Sim. Tá, sim, o uma resultado. listinha de pontos independente da função daquelas funções F1 e F2. E este método aqui conseguir separar essa listinha de pontos em fronteiras, já está de bom tamanho. Você vai ter um método que separa pontos em fronteiras independente do que está acontecendo para fora dele. Entendi, ok. Tá certo? Que mais? Vamos voltar aqui. Eu queria só mostrar para vocês que o NSGA2 ele tem um main loop. O que significa esse main loop? Lá no artigo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, ele deve estar para trás. É esse main loop aqui. É o loop principal. No algoritmo genético, a gente tem um looping principal. Vocês concordam? Olha, forma pais, gera filhos e mutantes, junta isso tudo, aplica a seleção, transforma esses indivíduos aqui nos pais da próxima geração e assim por diante. Você concorda que tem um looping principal aqui? Que coordena todas as coisas? Sim. Beleza. Vamos voltar aqui, então, no nosso algoritmo. O NSGA2, ele também possui um looping principal, que é este aqui, ó. Eu copiei lá do artigo para cá. Tá certo? A gente pode perceber o seguinte, olha, o que ele faz? Ele une os pais com os filhos gerados, tá vendo? Isso aqui é uma união entre pais e filhos, que gera esse conjunto RT. Ele roda um método chamado Fast Non-Dominated Sort, colocando os pais e filhos juntos. Isso aqui eu separo os pais e os filhos por fronteiras. Então, esse F aqui são as várias fronteiras geradas por essa separação. Tá certo, gente? Que é este método aqui que eu vou querer que vocês implementem no primeiro momento, como primeiro trabalho da disciplina. Esse PT mais 1 são os pais da próxima geração, ou seja, são aqueles que vão ser selecionados para ir para a próxima geração. Esse I aqui igual a 1, não estou lembrado. Deixa eu verificar aqui. Esse é só um iterador comum, né? Esse I aqui, não estou lembrado onde que ele entra, não. É só o índice do iterador, eu acho. Acho que é só o índice do iterador. Esse Y aqui, eu vou ter que dar uma lida melhor. Eu não estou lembrado de cabeça, assim, de imediato. Mas eu sei que depois eu faço um sort, ou seja, eu ordeno todos os indivíduos por fronteira e aqueles que estão na mesma fronteira eu ordeno por uma métrica que ele chamou aqui de crowding distance, que eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, se eu tenho 50 indivíduos na mesma fronteira, na fronteira 1, eu preciso saber quais são os indivíduos que mais cooperam para a gente estar espalhando os pontos naquela fronteira. Tá certo? Então, olha, eu sorteio ou ordeno pela fronteira e aqueles que estão na mesma fronteira, eu uso a ordem pelo crowd distance, que eu vou explicar mais na frente, na próxima aula. Por esta ordem aqui, eu coloco os indivíduos, eu vou explicar com mais detalhes, eu coloco os indivíduos
na próxima geração. E eu crio a nova geração dessa forma. Então, olha, eu tenho duas coisas. Com os pais, eu gero filhos, trato eles todos como se fosse um único conjunto, separo por fronteiras. Então, esse F aqui é ele separado por fronteiras. Esse aqui é a minha nova geração, inicialmente vazia. Eu pontuo cada indivíduo pelo seu crowding distance. É uma métrica inventada aí pelo cara que escreveu esse artigo. Se eu não me engano, é o Kalamoy Deb, um indiano. Eu ordeno por fronteiras e aqueles que estão na mesma fronteira, eu ordeno pelo crowding distance. Através desta ordem, eu gero a minha nova população e vou fazendo isso aqui, esse looping aqui principal, várias vezes, o número de gerações que eu quero. Tá certo? Está resumido aqui o nosso NSGA2. O que eu quero que vocês implementem no primeiro momento, eu ainda vou passar o prazo para vocês. E nas próximas aulas eu vou ficar à disposição para vocês implementarem, tirarem dúvidas. Eu vou colocar o enunciado lá, se não for hoje, na próxima aula. E vou tirar a dúvida de vocês. Então, para finalizar a aula de hoje, eu tenho algumas tarefas para mim, como professor. Colocar o enunciado do trabalho, certo? Determinar o prazo de entrega, não é isso? Acho que é só. E eu vou colocar aqui, alterar o siga com descrição de mais aulas. Tranquilo, gente? Posso finalizar a aula, então? Professor, Pode falar. acho que teve um erro no slide também, falou que te corrigiram. Ah, tinha mesmo.